Vamos orar? Vamos ficar de pé? Obrigado, papai. Obrigado a Deus por esse momento tão especial. Obrigado pelo privilégio que temos de, junto com os meus irmãos, poder elevar as nossas vozes e agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Neste momento, papai, queremos colocar a vida da avó da Vitória. Ela está no hospital agora, Deus, só posso estar cuidando daqueles médicos, dirigindo cada um deles, papai. Toma, Deus, a primazia, Senhor, ali naquele lugar. Que o teu nome seja glorificado através da vida da Vitória ali. Que a avó dela possa se restabelecer novamente a saúde, papai. Ó Deus, queremos te pedir pela vida da irmã Dora, pela vida da irmã Ádia. Queremos colocar a vida do nosso pastor nas tuas mãos, ó Deus. Pela família pastoral, ó Deus. Toma cada um deles nas tuas mãos. Cuida de cada um, papai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um cuidado tão especial sobre aqueles que são seus. E a tua igreja aqui reunida, com desejo de te pedir, fala, Senhor, continua fazendo o teu querer e a tua vontade. Nos dá, ó Deus, entendimento a cada momento. É a oração que te faço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 25. As crianças já podem ir. Mateus capítulo 25. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, para que a gente possa, e no decorrer da nossa mensagem, nós possamos estar lendo Mateus capítulo 25, do 1 ao 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tornando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe-ei ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Obrigado, papai. Obrigado a Deus pela tua palavra lida. Obrigado a Deus porque neste momento nós estamos ao redor da tua palavra. Santo Espírito, fala conosco. Nos dá entendimento e sabedoria neste momento, para que possamos ouvir o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Igreja, ó Deus querido, faça, Senhor, fala-nos a cada dia. Fala, Senhor, a cada um de uma forma tão especial. Esquadrinha o nosso coração, papai, e vê se há algo que não é o teu querer. Que neste momento possamos estar prontos e preparados para entender o que o Senhor tem a dizer. É a oração que te faço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus aqui em Mateus, antes dele ter proferido essa palavra das 10 virgens, ele está falando sobre o servo mau e o servo
bom, o servo fiel e o servo infiel. E ele, continuando, ele traz a parábola das 10 virgens, uma parábola muito bem conhecida, que nós conhecemos muito bem. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas dessa parábola. E quando nós paramos para ver o que essa parábola está nos dizendo, a gente vê que Jesus compara ela a um casamento. Eu queria dizer aos irmãos, quem é que se lembra do seu dia do casamento? Eu. Quem é que se lembra do dia que você casou? Tem alguns que é mais recente, tem alguns que é mais longe, mas todos guardam uma recordação, não é? E muitas vezes é uma boa recordação. Muitas vezes nós nos lembramos como sendo, principalmente para as mulheres, né? É um dia muito especial. É o dia em que ela vai para o salão, em que ela tira o dia para se preparar, para entrar na igreja, de vestido branco, para começar uma nova vida. E a gente fala assim, mas como é? Olha, Deus compara a vida dele a esse casamento. E para que nós possamos entender isso, eu queria levar os irmãos a nós vermos como era esse casamento, como funcionava. Primeiro, havia um compromisso, havia um contrato formal entre a noiva e o noivo para que esse casamento acontecesse. Segundo, havia um noivado. Essa cerimônia era realizada na casa dos pais, quando ali se haviam as juras de amor, as promessas mútuas, um fazendo para os outros, e aonde o noivo dava os presentes à sua noiva. Ali a mulher começava a ganhar presente, e aí não parava mais. Terceiro, no qual aí já era o casamento. O noivo, acompanhado dos seus amigos, saía da sua casa e ia para a casa da noiva buscar a noiva. Então, chegava lá, começava-se praticamente o casamento. E esse noivo ia com essa noiva e estavam juntos. E ali nós podemos entender que quando nós falamos assim, as damas de honra, né? As 10 virgens, aquelas jovens que estavam naquela casa, esperando o noivo chegar, saíam juntos para que o casamento acontecesse. Como podemos entender isso? Nós já sabemos que aqui Jesus está falando e está nos mostrando que este noivo é Ele, que este noivo é o Senhor Jesus. Esse noivo, Ele vai voltar. E aqui o texto nos dá uma promessa, e quando nós chegamos, e toda ceia que nós participamos, nós relembramos a volta dele. E aqui ele está falando assim, olha, eu vou voltar. Eu estou prometendo para vocês que vou estar de volta, mas não posso falar para vocês e não sei a hora que eu vou voltar. Eu não sei, mas aquela noiva, ela precisava estar pronta para quando o noivo batesse na porta, ela saísse ao encontro dele. Jesus está falando para a gente assim, olha, eu volto, mas você precisa estar preparado. O propósito dessa parábola, meus irmãos, é mostrar a importância de que nós, como igreja, estejamos preparados para a volta do nosso Senhor. Que sejamos prontos quando Ele chegar, não nos encontre despreparados. E aí aqui eu queria mostrar para os irmãos, a igreja hoje é dividida em 2 grupos.
não são ricos e pobres, não são inteligentes e não inteligentes, não são ignorantes, não é porque são homens e mulheres. A igreja hoje está dividida em dois grupos, são aqueles que estão preparados para a volta do Senhor e aqueles que não estão. Isso é muito claro. E essa passagem nos deixa claro e nos mostra que há uma grande diferença nisso. Aqueles que participam do culto, aqueles que cantam, aqueles que oram, aqueles que participam das reuniões semanais da igreja, mas não estão preparados para a volta do Senhor. É triste, mas é uma realidade. E é o que essa parábola está mostrando para a gente. Como do mesmo jeito, é a parábola do trigo e do joio. Os crentes nominais, aqueles que só têm o nome, mas verdadeiramente não são convertidos. A nossa vida cristã é uma expectativa constante da volta do Senhor. O texto nos fala, o amado da nossa alma. E se Ele prometeu que Ele vai voltar, meu amado irmão, Ele vai voltar. Tenha certeza disso. Pode demorar o tempo que for, mas se o nosso Deus prometeu que vai voltar, Ele vai voltar. Mas nós estamos falando aqui de quem está preparado ou quem não está preparado. Mas queria dizer para os irmãos, nós temos desse mesmo grupo, os que estão preparados, podemos dizer que estão acordados. E aqueles que não estão preparados estão dormindo. Eu queria que traçar um paralelo para a gente pudesse entender como é que essa igreja precisa fazer para que possamos acordar dessa situação que nós estamos, daqueles que estão dormindo, daqueles que estão brincando, daqueles que estão perdendo o seu tempo, ao invés de se dedicar e falar, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Olha no versículo 5, por favor, meus irmãos. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Como eu e você sabemos que uma igreja está dormindo? Quando essa igreja dorme, quando essa igreja não trabalha, quando essa igreja, ao invés de continuar o trabalho do Senhor, ela está no marasmo. Quando as coisas que acontecem na igreja estão a cada dia passando e não há o propósito de servir ao Senhor. Quando nós estamos com os nossos olhos fechados, esquecendo de que o mundo está passando muito rápido e fingimos como se nada tivesse acontecido. Estávamos falando hoje na escola bíblica dominical, imaginem o mundo daqui a 10 anos, para os nossos filhos, para os nossos netos. Se hoje já está ruim, e nós não podemos parar e falar assim, não tem nada acontecendo porque eu não sou deste mundo. Irmãos, nós não somos, mas nós vivemos, estamos de passagem neste mundo. E os desafios e as dificuldades que existem devem ser enfrentadas com conhecimento da palavra. A chuva não vai cair só sobre os maus, cai sobre todos. O sol vem para todos. Então as dificuldades que os outros têm também, nós teremos outras dificuldades também. Mas aqui também abre um outro paralelo. Com quem nós devemos estar mais preocupados? Com nós mesmos? Olharmos para o nosso interior e falar assim, eu vou me preocupar só comigo. Tem muita gente, indo para o inferno, porque eu e você, nós temos feito o nosso papel.
Nós temos nos preocupado com a gente. Qual é a minha formação? Como é que eu faço? Como é que eu posso ter mais de tudo? Mas não tenho me preocupado com o meu amigo que está do meu lado, que está indo para o inferno e não escuta falar de Jesus da minha boca. Eu não abro a minha boca para falar de Jesus para aquela pessoa. E eu sei que ele está indo para o inferno. Irmãos, é triste. Uma igreja que está dormindo, ela não tem essa preocupação. Uma igreja que está dormindo não tem preocupação em salvar vidas. Não tem preocupação de santidade. Querem cumprir um cronograma. Querem se preparar, tudo certo, tudo escrito certinho, mas não se preocupam com a santidade. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Essa igreja que está dormindo não tem essa preocupação. Mas se essa igreja está dormindo, o que a gente pode fazer para que ela se mantenha acordada? No mesmo versículo fala para a gente. Precisamos estar alerta, porque o nosso Senhor vem. E se Ele falou que vem, é uma promessa que Ele vai cumprir. Não importa o tempo que se demore. Mas de uma coisa você tem certeza. Eu tenho certeza e os irmãos têm também. Nós todos vamos ser pegos de surpresa. Ninguém sabe a hora. Mas vai ser uma excelente surpresa. Disso aí nós não temos como negar. Porque é o que nós mais ansiamos, é que a volta do Senhor chegue. Ou não? É o que nós mais ansiamos. Nós não vamos ter dor, nós não vamos ter problemas mais, não tem problema financeiro, nós não temos que trocar de casa, o aluguel não vai aumentar de ano em ano, não vai ter isso. E nós não temos essas preocupações mais. Mas aquela igreja que está acordada, ela está vigilante com tudo que está acontecendo, todos os desafios que estão vindo para ela. A igreja será atacada. E você é a igreja, eu sou a igreja. Os problemas que estão acontecendo, os desafios que estão se propondo a cada dia e estão chegando mais perto da igreja, precisam ser encarados de frente. E essa igreja que está acordada, essa igreja que está trabalhando para que esses desafios sejam resolvidos e sejam passados por Ele através da palavra de Deus. Pregue o Evangelho. Uma igreja acordada é uma igreja que ocupa o seu tempo em pregando o Evangelho. Como, pastor? Evangelizando? Sim. Mas não é só você ir lá falar de Jesus para a pessoa. Viva a vida de santidade. Você está no seu carro, tem um não crente no seu carro, e você coloca uma música secular no seu carro. Tantas coisas boas para você colocar, você coloca uma música secular no seu carro. Aproveite essa oportunidade, coloque uma música cristã que tenha a palavra. Nós precisamos ser muito seletos também. E eu e você, como crentes, nós precisamos ser seletos nisso. Saber o que nós estamos ouvindo. Saber o que nós estamos lendo. Meditarmos na palavra. O Salmo 119 nos está nos ensinando isso. A amar a palavra. A amar esta palavra que recebemos. Esta igreja que está acordada, ela ama a palavra. Se você for no versículo 8 comigo, olha lá para você ver.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Uma igreja despreparada para a volta de Jesus está com a sua lâmpada apagada. Quem é que morou na roça e não tinha luz? Era guiado pela... De noite tinha a lua, tinha as estrelas. Aí quando você veio para a cidade, ou voltou para lá, você perdeu até um pouco essa referência que você perde. Mas aqui está falando assim que, olha, essa igreja está andando com a luz apagada. O que é isso, pastor? O que é luz apagada? Quem consegue andar com o carro à noite numa estrada com a luz apagada? O risco muito grande de ter um acidente, não é? Então a igreja que está com a sua lâmpadazinha apagada tem alguns riscos de ter alguns problemas. Primeiro, se a sua lâmpada está apagada, você não consegue dar um testemunho de vida. Se você não conhece a palavra, você não dá testemunho de vida. Você é mais um na multidão. Você não está fazendo diferença nenhuma. Segundo, se a sua lâmpada está apagada, você tem qualquer outro assunto, de menos o mais importante, o Evangelho. A palavra de Deus. Não estou aqui falando com você, meu irmão, que você deve 24 horas por dia, qualquer um chegar perto de você e falar assim, ó, Lucas 10, 20, Mateus 28, 19, ide por todo mundo. Não, nós somos pessoas também que sabemos outros assuntos, mas a nossa prioridade é aproveitar a oportunidade e falar daquilo que o nosso coração precisa estar cheio. Todo momento é um momento de podermos falar de Jesus para alguém. O tempo está nublado, está nevando. Obrigado porque Deus está cuidando da gente. Olha, o mundo está caindo lá fora. Obrigado porque Deus está nos guardando. Sempre há uma oportunidade. O Espírito Santo nos dá essas oportunidades de podermos falar do amor de Deus. Você já teve alguma experiência onde Deus falou com você que você precisava falar alguma coisa e você não falou? Você estava numa situação lá e Ele falou assim, fala isso para alguém. E você não falou? Você já teve essa experiência? Tem hora que Deus fala para você assim, fala isso. Faz isso. Mas a gente só vai entender isso se nós estivermos no Espírito. Se a nossa lâmpada estiver acesa. Você só pode pegar num táxi se a lâmpadazinha dele estiver acesa. Porque se ela estiver apagada, ele não vai parar para você. Então é a mesma coisa. Nós precisamos estar atentos. Sempre antenados com o que está acontecendo. Para que nosso testemunho de vida faça diferença. Para que o evangelho que nós vamos pregar, ele faça diferença. E que, além de tudo, esse evangelho, esse testemunho de vida, seja brilhante. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que seja algo que faça diferença, que não adianta ter um espelho manchado, esse espelho tem que estar limpo. Esse testemunho de vida não adianta ser o testemunho de vida todo tampado, todo cheio de coisinhas que está... Não, nosso testemunho de vida para que a pessoa fala, nossa, creia no que você está falando para ele, precisa ser claro. Apesar de toda a adversidade, a alegria tem que ser constante nas nossas vidas. Não importa a situação. Não importa o momento. Não importa a gente poder falar, está doendo, mas eu estou feliz no Senhor. Aleluia. E
Como podemos ver? Se nós estamos felizes com o Senhor, a nossa lâmpada está direcionada não para nós, não para os nossos méritos, mas estamos olhando para o autor e consumador da nossa vida. Nada se compara com o relacionamento que nós temos em Deus. Esse relacionamento precisa ser diário, todo dia, de podermos a Deus buscá-lo a Ele a cada momento, falar, Senhor, obrigado pelo teu cuidado na minha vida. E é algo, irmãos, que requer de nós vontade. E muitas vezes uma luta. Porque se nós formos fazendo um cronograma, a gente não vai achar horário para isso. Se nós formos fazer, vou tirar um tempo para ler a palavra, e se eu for ver, eu não vou achar, porque eu tenho que trabalhar 10 horas por dia. Aí depois eu tenho que fazer compra. Quantas coisas nós temos colocado como prioridade? Mas essa igreja que quer manter essa luz acesa, ela precisa trabalhar o seu caráter. Ela precisa ver e trabalhar o testemunho de vida de cada um que faz parte dessa igreja. O evangelho que aqui deve ser pregado, que deve ser pregado na sua vida, deve ser o verdadeiro evangelho. O evangelho que transforma vidas. Aquele evangelho que transformou a sua vida. É esse evangelho que vai manter essa igreja com essa lâmpadazinha acesa. E além de tudo isso, nós podemos buscar o poder e a direção do Espírito Santo. Sem Ele, nada podemos fazer. Uma igreja que ora é uma igreja forte. Ah, pastor, mas eu oro na minha casa, eu tiro um tempo na minha casa lá. É como se você estivesse numa ilha sozinho. Que efeito vai ter? Pode ser grande. Mas imagine a igreja reunida para orar. Qual é a diferença que vai ter? O peso é muito maior. Muita oração, muito poder. Mas este momento, e aqui eu queria conclamar você, a sua igreja tem um dia, uma hora em que ela está aberta para você orar junto com seus irmãos. E se nós deixarmos, como já falei, para a minha vontade, eu vou ter muitas outras coisas para fazer. Mas programe. Tenha como prioridade, quero ir hoje orar com os meus irmãos. Eu tenho certeza de que a igreja vai estar cheia. Porque você está procurando manter a sua luz acesa. Pastor, mas para quê? Primeiro, para viver para a glória de Deus. E não deixar com que o que o mundo está oferecendo aí possa apagar a sua lâmpada. Quantas coisas têm acontecido e nós temos deixado a nossa lâmpadazinha apagada. Não deixe a sua lâmpada apagar. Busque o Senhor. Muita oração, relacionamento com Deus. É poder dele para vencer os desafios dessa vida. Não deixe a sua lâmpada ser apagada. Mas pastor, tem como? Se nós não buscarmos a Ele, a nossa lâmpada vai se apagar. Ah, pastor, mas eu trabalho e meu horário não dá. No horário que a igreja estiver reunida, esteja em espírito de oração também. Esteja atento, ligado, que o Espírito Santo quer falar a você. Muitas vezes nós temos a percepção de que ele precisa descer do céu para falar. Não, ele fala através do meu irmão, ele fala através da palavra. Por isso que nós temos que conhecer. Irmãos, mantenhamos a nossa lâmpadazinha acesa, buscando através da oração,
para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. E eu queria ir no versículo 4 com você. Abre lá, por favor. Olha o que o versículo 4 fala para a gente. Bruno, dá uma leitinha para a gente, por favor. Versículo 4. As prudentes, porém, levarão óleo em vasilha junto com suas candeias. Yes. As prudentes, porém, levarão azeite junto com suas candeias. É uma igreja carnal ou uma igreja espiritual? A igreja despreparada é uma igreja carnal que não se preparou. É uma igreja que não está atenta à vinda do Senhor. E como é essa igreja carnal? Não tem oração e não tem a pregação como prioridade. Nós já falamos. A nossa oração e a nossa pregação deve estar centrada na palavra. A palavra deve ser o nosso alvo maior. Não podemos ver os nossos interesses, olhar nos nossos desejos, ou talvez uma palavra bonita que queremos falar. Mas a palavra deve ser dita, principalmente quando se prega expositivamente. A pregação de hoje o pastor fez para mim. Não. Deus permitiu que você estivesse aqui agora para ouvir esta mensagem. O pastor sabe do meu problema e está falando do meu problema. Se é uma pregação expositiva, se é uma pregação bíblica, não existe recado. Entenda como a palavra de Deus na sua vida. Quando nós somos uma igreja carnal, nós não nos preocupamos com o próximo. E todas as filosofias da vida começam a entrar na igreja. Prestem atenção. Quando uma igreja começa a fugir da verdade, ela começa a inventar algumas coisas que a gente assusta. A igreja precisa permanecer nos seus princípios, a sua base. E nós, como cristãos, como homens e mulheres, temos a palavra de Deus como regra de fé e prática. Essa igreja espiritual, essa igreja que, diferente da igreja carnal, é uma igreja intercessora, ora pelos doentes, ora pelos enfermos, ora pelos perdidos, ora por todos aqueles que necessitam conhecer do amor de Deus. Essa igreja está preocupada em nunca sair da sua referência. Essa igreja está preocupada em estar junto do seu irmão, estar próximo, de poder compartilhar, de falar do amor de Deus, de podermos crescer juntos, de nos admoestarmos cada um e sermos edificados uns aos outros. É assim que a igreja vai crescer. E essa igreja, que é uma igreja espiritual, ela rejeita as filosofias humanas e recebe com alegria o ensino de Deus, mesmo quando esse ensino é rejeitado pelo mundo. Irmãos, tem momentos em que a palavra de Deus ela vai doer na gente. Tem momentos que a gente acha que vai ser só amor. Não, tem hora que é dor. Tem hora que a palavra vai confrontar a nossa situação, o nosso momento que nós estamos vivendo. Pastor, eu estava na igreja hoje, a pregação não falou nada para mim, não teve nada para mim. Mas pode ter um irmão lá que Deus bateu nele o tempo todo. Ele falou assim, essa pregação é para mim. A palavra de Deus, ela precisa confrontar a nossa vida.
Nossa vida não pode ser uma vidazinha café com leite. Nós precisamos buscar a santidade em Deus. E há muita coisa em nós que precisa ser mudada. E só vai ser mudado através da palavra. Versículo 10, 11 e 12. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Naquele grande dia, aqueles que viveram sem azeite, a sua lâmpada foi apagada, pedirão por misericórdia. E aqui nos remete a Noé, né? Noé pregou, fez a arca, demorou 120 anos, e o povo só ria de Noé. Mas quando eles descobriram, já era tarde demais. Igreja do Senhor Jesus, aqui fica um alerta. Quando nós vamos acender a nossa lâmpada? Quando vamos estar buscando a santidade no Senhor? Manter a aparência de crente, sem ser crente, é um risco, e um risco fatal, de morte. Assuma o compromisso, primeiro com o Senhor, e segundo com a sua igreja. Senhor, eu quero te servir, ali aonde o Senhor me chamou, onde o Senhor me colocou. Irmãos, nós não vamos achar uma igreja perfeita. Você é a igreja. Eu sou a igreja. E é por isso que nós estamos juntos aqui, para que possamos crescer. Porque essa igreja que não está preparada, ela não tem preocupação nenhuma com o papel missionário, de evangelizar. Essa igreja que está despreparada, não tem preocupação nenhuma em cumprir a vontade de Deus. Vive a cada dia para onde o vento sopra, é para onde ela está indo. O barquinho sem vela está ali para onde o mar vai. Essa igreja despreparada está desse jeito. Aonde bater o vento, ela vai. E ela se esquece de que nós estamos vivendo nos últimos dias. O Senhor pode voltar agora, daqui a 5 minutos, hoje de tarde. Mas Ele pode demorar um tempinho mais. Este mundo não é a nossa casa ou nosso local final. Nós estamos de passagem. Havia um missionário, ele viveu 25 anos no campo missionário, pregou, falou de Jesus, evangelizou, muitas almas foram rendidas ao Senhor, e ele, quando ele jubilou, quando ele aposentou, ele falou assim: eu vou voltar para casa e vou descansar agora. E aí, o casal estava voltando, pegaram um navio, e ele falou assim: quando eu chegar lá, vai ter uma banda de música, esperando o navio encostar, e vão tocar uma música, e vão, muito bom vocês terem voltado, foi um prazer, vocês fizeram um bom trabalho. E o barco foi chegando, ele foi olhando de longe, e ele, nada de banda de música, não estava ouvindo nada. O barquinho parou lá, ele não viu, não tinha ninguém esperando aquele casal. Ele falou assim: nossa, então acho que eles devem estar na minha casa. A hora que eu chegar na rua da minha casa, vão estar fazendo uma maior festa lá, porque o casal de missionários que trabalhou 25 anos no campo está voltando para casa. Quando o carro foi chegando perto da casa, mero engano dele, ninguém
esperando o missionário. E ele entrou dentro de casa e falou assim, deve estar em algum lugar da casa. Procurou na casa toda. E ele falou assim, nossa, onde está o pessoal? Aí a esposa virou para ele e falou assim, meu bem, a nossa casa não é aqui. A igreja que está preparada, primeiro, cumpre a vontade de Deus. Segundo, vive cada momento aqui como se Jesus estivesse chegando. Terceiro, tenha preocupação em salvar vidas. Tenha preocupação de falar do amor de Deus e de conhecer a cada dia mais a palavra dele. Essa igreja preparada tem esses propósitos. E aqui eu pergunto para você, você está preparado ou não? Se Jesus voltar agora, você vai com ele? Vamos orar? Pessoal do louvor? Obrigado, papai. Obrigado a Deus pelo teu cuidado. E nós queremos neste momento colocar as nossas vidas no teu altar. Perdoa os nossos pecados. Aumenta a nossa fé para contigo, papai. Que tenhamos, ó Deus, a cada dia o desejo de te conhecer mais. Que tenhamos a cada dia a oportunidade de debruçar na tua palavra e aprender um pouquinho mais de ti. Que o nosso testemunho de vida seja para a honra e para a glória do Senhor. É a oração que faço, não no meu nome, mas no nome do teu amado Jesus. Amém.